Você sabe exatamente quem são seus herdeiros? Pois é, uma pergunta muito comum que nos chega: quem são os meus herdeiros, não é? Bem, nós temos duas qualidades de herdeiros. Uma que nós podemos escolher, que são chamados herdeiros testamentários, porque a gente faz pelo testamento, e outros chamados herdeiros legítimos, que são aqueles herdeiros que a lei traz para a gente, como nossos herdeiros. A questão é que se eu tenho um testamento, se eu quero fazer um testamento, eu preciso saber se eu tenho descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, porque eu não vou poder deixar 100% do meu patrimônio para quem eu desejar. E sofre uma limitação quando eu tenho esses herdeiros. São chamados de herdeiros necessários, que limitam a minha escolha. Quando eu não faço o testamento, eu não escolho quem são os meus herdeiros, a lei vai escolher para mim. E começa primeiro chamando os descendentes. Existe uma ordem para receber essa herança. Então, os descendentes são chamados em primeiro lugar. Descendentes podem ser filhos, netos, até bisnetos, para receber a herança. Mas será que são exclusivos? Não. A legislação trouxe também uma concorrência com o cônjuge ou companheiro. Então, você sabia que, dependendo do regime de bens adotado no casamento ou na união estável, o seu cônjuge ou seu companheiro poderá herdar junto com os descendentes. No regime de comunhão universal, no regime de separação obrigatória, que são casos em que a pessoa não pode fazer pacto, por exemplo, quando ela tem mais de 70 anos, não pode escolher o regime, ou até numa comunhão parcial de bens, quando o falecido não deixou bens particulares, bens exclusivos dele, como por exemplo bens antes do casamento ou bens doados, herdados apenas por ele, o cônjuge não será herdeiro junto com os descendentes. De outro lado, se houver regime de separação convencional de bens, que a pessoa tenha feito pacto antinupcial para se casar pelo regime da separação de bens, o cônjuge ele será herdeiro junto com os descendentes. Também no regime de participação final nos aquestos, que é um regime muito raro de acontecer, e na comunhão parcial de bens, se o falecido tiver deixado bens particulares. Ou seja, se tiver um bem antes do casamento, ou bem que tenha sido doado ou herdado por ele, aí sim são considerados bens particulares, o cônjuge ou companheiro irá concorrer nesta herança junto com os descendentes. Então, os chamados em primeiro lugar para receber são os descendentes do falecido, que em determinados casos, havendo companheiro ou havendo cônjuge, ele herdará em conjunto. Isso vai depender, conforme vimos, do regime de bens. Não havendo descendentes, a lei traz então os segundos chamados a herdar, que são os ascendentes. São os primeiros pais, depois avós, e neste caso, se tiver cônjuge ou companheiro, independentemente do regime de bens, ele será herdeiro junto com os ascendentes, e haverá uma regrinha para a divisão da herança. Se não houver descendentes ou se não houver ascendentes, aí sim será chamado os que estão em terceiro lugar para receber a herança toda, que no caso é o cônjuge ou o companheiro. Ele receberá toda a herança independentemente do regime de bens. Se a pessoa não tiver nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge ou companheiro, são chamados os seus colaterais, com também uma regrinha de progressão. São chamados primeiro os colaterais em segundo grau, que são seus irmãos. Não havendo irmãos, serão chamados os seus sobrinhos em primeiro lugar. Depois os tios, ambos colaterais em terceiro grau. Se não tiver irmãos, sobrinhos, tios, serão chamados os primos, tio-avô, sobrinho-neto, que são os colaterais em quarto grau.